Em Blumenau, uma CPI foi criada para investigar possíveis irregularidades nos reajustes da taxa de esgoto. Esses reajustes foram concedidos pelo governo municipal. O serviço ficou quase 16% mais caro para o cidadão e agora a comunidade quer respostas. Vamos para lá? O PC tem os detalhes para a gente. 16% mais caro. E aí, tem irregularidade ou não tem, PC? Fernando, é importante a gente relembrar, que no início de abril a taxa de esgoto ficou 5,2% mais cara, baseado no INPC, um aumento previsto, aumento anual previsto no contrato, baseado na inflação, baseado no INPC. Até aí tudo bem, só que ainda em abril a Prefeitura surpreendeu a população com um novo reajuste adicional de 10,72%. Assim, com os dois aumentos, o blumenauense começou a receber em maio uma fatura quase 16% mais cara. E o assunto segue dando o que falar por aqui. Já teve ação popular na Justiça, questionando a legalidade dos aumentos. Já teve um manifesto das entidades empresariais, da OAB, pedindo a revogação do aumento. Já teve audiência pública, reclamações do cidadão ecoam nas redes sociais. E agora vai ter uma CPI também. Os membros já foram definidos para discutir possíveis, para investigar, para apurar possíveis irregularidades, tanto nos reajustes concedidos quanto na ampliação do contrato. O contrato foi ampliado, a empresa foi beneficiada, o contrato foi prorrogado por mais 10 anos. A empresa que explora o serviço de esgoto. 5 vereadores fazem parte desta comissão parlamentar de inquérito que vai apurar possíveis irregularidades na taxa de esgoto. E eu estou com 2 deles aqui. O vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi quem propôs a implantação de uma CPI. O vereador Flávio Linhares é do PL, integrante da CPI, é líder do governo, é com eles que a gente vai falar agora. Vereador Diego Nazato, boa tarde, ao vivo para todo o estado. Que efeito prático essa CPI pode ter para o cidadão que está em casa inconformado com esses 2 aumentos? Boa tarde. Boa tarde, PC. Boa tarde, comunidade. A gente propôs essa CPI porque é um tema bastante complexo. Na verdade, a gente está falando de um contrato bilionário e a gente precisa observar se todos os aspectos da legalidade têm sido adotados ao longo dos últimos anos, até porque é um contrato que, no nosso entendimento, já recebeu diversos remendos. E o que é muito controverso é a forma com que foi colocado essa imposição de 40% da nossa população sendo atendida pelo sistema limpa-fossa. E a CPI ela tem a prerrogativa de avaliar se todos os aspectos legais, o devido processo legal, foi atendido, porque no nosso entendimento existem elementos que podem caracterizar uma mudança no objeto do contrato. Porque se originalmente estava previsto tubulação subterrânea, agora 40% das pessoas com o sistema limpa-fossa é um pouco controverso. Ao mesmo tempo, a atuação da AGIR, a gente precisa saber se ao longo dos últimos anos ela teve uma atuação completamente isenta, até porque durante a gestão passada a gente teve um secretário que atualmente está como presidente da AGIR e a gente precisa entender se ele é considerado devidamente isento nessas ações. Mas o que o senhor suspeita, vereador? Na verdade, as suspeitas não podem ser consideradas nessa formatação. A gente precisa avaliar de uma maneira isenta. A CPI não está aqui para fazer caça às bruxas, a gente não parte dessa premissa, porque a gente tem que avaliar os fatos. E a partir dos fatos, a gente encontra eventuais irregularidades ou não. Existem indícios, tanto é que a população pede para que a gente faça essa atuação investigativa. A Câmara de Vereadores tem essa prerrogativa e a gente vai fazer isso da maneira mais técnica e isenta possível. A CPI não pode ser caça às bruxas. A gente vai chamar as pessoas envolvidas para entender todas essas modalidades do contrato e, se for pertinente, a gente vai, através do relatório, encaminhar isso para o Ministério Público. Nós precisamos ouvir também o líder do governo na Câmara de Vereadores, aliás, o governo de Egídio Ferrari, que enfrenta a primeira CPI em 6 meses de governo. Flavinho, a população pede a revogação dos aumentos. É possível o governo cancelar esses 2 aumentos? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aqui no jornal. O governo Egídio Ferrari apoiou totalmente a abertura dessa CPI para que a gente juntos consiga construir elementos fáticos que possam melhorar a vida da população, que possam também revogar essa questão desse aumento, mas é tudo amparado por uma questão técnica, como o próprio vereador Diego Nazato comentou aqui. A gente precisa
ter uma auditoria responsável para revisar esse contrato, que é um contrato longo, né? Muitas críticas à formatação desse contrato lá no início, à condução das gestões anteriores que, por vezes, não entregaram aquilo que também foi pactuado no contrato e acabou sobrando agora para a atual gestão assinar esse quinto aditivo, que é importante esclarecer que foi construído na gestão passada, finalizando o prazo para qualquer tipo de discussão na atual gestão. Ou seja, né, isso foi uma surpresa desagradável até para o atual governo, que agora assumiu e teve que enfrentar com essa situação, porque uma não assinatura poderia dar uma eventual quebra de contrato que seria danoso para a cidade. A gente viu isso em outras situações que conseguimos resolver. Cancelar os aumentos não está na pauta. A gente tem que ver com a questão técnica da CPI, com a auditoria que nós vamos fazer. Eu acredito que o Diego Nasato vá solicitar uma auditoria por uma empresa responsável, até porque ficou meio nebuloso como que uma agência de regulação ela não ouve uma equipe técnica, como que o presidente de uma agência de regulação mata no peito e manda assinar esse contrato. Ok. Vereador Flávio Linhares, do PL, líder do governo. Vereador Diego Nasato, que deve ser o presidente da CPI. 5 membros já foram definidos que vão integrar a comissão parlamentar de inquérito, além dos 2 que falaram aqui conosco. Os vereadores Egídio Becauser, Bruno Cunha e Marcelo Lanzarin também integram a CPI do esgoto. A definição de quem será o presidente, de quem será o relator, deve ser provavelmente Egídio Becauser, o relator da CPI. Essa definição vai acontecer agora à tarde. Agora há pouco eu vi os 2 aqui conversando, marcaram inclusive um almoço, o vereador Diego Nasato, para tratar da CPI. O cardápio não vai ser pizza, né? Não, com certeza não. A gente respeita muito a população. Vamos trabalhar junto para resolver essa demanda e tirar esse aumento que foi expressivo. Obrigado, vereador Flávio. Obrigado, vereador Diego Nasato. Nós voltamos ao estúdio. Fernando, a gente vai seguir acompanhando a CPI do esgoto aqui em Blumenau. Você. Muito obrigado, PC. CPI do esgoto por lá. Deixa eu seguir, Maria Esther chegando.